todos, bem-vindos a esta sessão sobre o HTML5 e as suas principais características no âmbito do desenvolvimento de aplicações. Sou o Índio António Almeida e hoje vamos explorar como esta tecnologia revolucionou a forma como construímos a web moderna. Para a nossa aula de hoje, preparei um percurso que começa com uma introdução histórica, seguida pelos componentes e novos elementos do HTML5. Analisaremos a estrutura de documentos, os novos atributos, o suporte nativo para multimédia e, no final, teremos um pequeno questionário para consolidar os conhecimentos. Vamos começar pela evolução. O HTML5 não é apenas uma pequena atualização do HTML4. Foi uma mudança de paradigma proposta pelo W3C em 2008 e oficializada em outubro de 2014. Esta versão trouxe melhorias fundamentais que tornaram a web muito mais robusta e capaz de suportar aplicações complexas diretamente no navegador. Mas o que mudou realmente? As melhorias são vastas. Temos uma semântica mais clara, WebSockets para comunicação em tempo real e formulários muito mais inteligentes. Além disso, eliminamos a dependência de plugins externos para áudio e vídeo, ganhamos armazenamento local, melhor suporte para dispositivos móveis e ferramentas poderosas como o Canvas para gráficos 2D e o suporte nativo para SVG e geolocalização. Ao construirmos sites em HTML5, precisamos de entender a sua estrutura base. Pensem nisto como a fundação de um edifício. Sem os elementos fundamentais como o doctype, as tags de cabeçalho e de corpo, a nossa aplicação não teria uma base sólida para funcionar corretamente nos diferentes navegadores. Neste exemplo de código, vemos a estrutura típica. Começamos com a declaração do tipo documento, definimos o idioma e usamos o head para metadados importantes, como a codificação UTF-8 e a ligação ao CSS. O conteúdo que o utilizador realmente vê ficará sempre dentro do elemento body. Detalhando um pouco mais, o doctype deve ser sempre a primeira linha. É ele que avisa o browser que estamos a usar a versão mais recente do HTML. A estrutura organiza-se então em árvore, onde a tag HTML envolve tudo, e o atributo lang é crucial para que os motores de busca e leitores de ecrã saibam em que língua o conteúdo está escrito. É importante distinguir o head do body. O head é o cérebro invisível, contendo informações sobre a página e links para estilos externos. Já o body é o corpo visível. É aqui que inserimos todos os parágrafos, imagens e botões com os quais o utilizador vai interagir. Para além da organização básica, o HTML5 introduziu novos elementos que vão muito além da estrutura simples. Estes novos blocos de construção melhoram significativamente a semântica, permitindo que o código explique por si só o que cada parte da página representa. Podemos dividir estes novos elementos em três grandes categorias: os estruturais, que organizam o layout, os de mídia e gráficos, como vídeo e canvas, e os de formulários, que trazem novos controlos como barras de progresso e medidores, facilitando a vida do desenvolvedor e do utilizador. Focando nos elementos estruturais, o objetivo é substituir o uso excessivo de divs genéricas. Em vez de termos várias caixas sem nome, passamos a usar etiquetas como header, nav e section, que indicam claramente a função de cada parte da interface, tornando o código mais legível e acessível. Aqui temos uma visão geral: o header para o topo, nav para o menu, section e article para o conteúdo principal, a side para barras laterais e footer para o rodapé. Esta organização ajuda imenso na acessibilidade, pois leitores de ecrã conseguem identificar rapidamente onde está o menu ou o conteúdo principal. O elemento nav é específico para blocos de links de navegação. É uma boa prática agrupar aqui os menus principais. No entanto, lembrem-se que, por ser uma funcionalidade moderna, navegadores muito antigos como o IE8 podem não o suportar nativamente sem ajuda extra.
Temos também o A-Group, útil para agrupar títulos e subtítulos relacionados, e a Section, que serve para dividir o conteúdo em grupos temáticos, como se fossem capítulos de um livro. Segundo a W3, uma secção deve ter, idealmente, o seu próprio cabeçalho informativo. Com a evolução, alguns atributos tornaram-se obsoletos. O HTML5 foca-se na estrutura e no conteúdo, por isso, atributos puramente visuais como a tag font foram descontinuados. Hoje em dia, toda a parte estética e de cor deve ser feita exclusivamente através do CSS. Nesta lista, vemos vários atributos que já não devemos usar, como o Align, BG-Color ou Width em certas tags. A regra de ouro na web moderna é: a estrutura fica no HTML e o estilo fica no CSS. Evitar estes atributos antigos garante que o vosso projeto siga as boas práticas atuais. Por outro lado, ganhamos novos atributos que facilitam a usabilidade. Estes novos recursos focam-se principalmente em melhorar a interação em formulários e a acessibilidade da navegação, tornando as aplicações web mais intuitivas para o utilizador final. Entre as novidades destacam-se o Reverse para listas ordenadas, o Autofocus para campos de entrada e o muito útil Placeholder, que mostra aquela dica cinzenta dentro do campo antes de começarmos a escrever. Também é possível desativar formulários inteiros com o atributo Disabled no field set ou ignorar a validação com o Validate. Uma das maiores vitórias do HTML5 foi o suporte nativo para áudio e vídeo. Antes, precisávamos de instalar plugins pesados como o Flash. Agora, o browser consegue reproduzir multimédia diretamente com controlos nativos e maior eficiência energética. Para inserir áudio, usamos a tag Audio. Com o atributo Controls, o browser exibe automaticamente os botões de play e volume. Se preferirem criar os vossos próprios botões, podem ocultar os controlos nativos e usar JavaScript para manipular o som através dos métodos play e pause. Como nem todos os browsers suportam os mesmos formatos, a melhor estratégia é usar o elemento source para oferecer múltiplas opções, como OGG e MP3. Devemos também incluir uma mensagem de fallback ou um link de download para garantir que nenhum utilizador fique sem acesso ao conteúdo. O vídeo funciona de forma muito semelhante ao áudio. Podemos definir a largura e a altura do leitor e, tal como no áudio, é altamente recomendado fornecer múltiplos formatos de ficheiro e um texto alternativo para garantir a máxima compatibilidade entre diferentes sistemas e navegadores. Chegamos ao momento de testar o que aprendemos. Vamos rever algumas questões fundamentais. Lembram-se do ano da oficialização do HTML5 ou de onde deve ficar o doctype. Pensem na função da tag nav e como a tag section ajuda a organizar o nosso conteúdo logicamente. Continuando o nosso questionário, estas questões reforçam a importância da estrutura, saber que o HTML5 foi finalizado em 2014, que o doctype abre o documento e que a semântica é o coração da organização da página, é essencial para qualquer desenvolvedor profissional. Neste último bloco de perguntas, focamos-nos nas inovações técnicas, como a eliminação de plugins externos, a transição da estilização para o CSS e a utilidade prática de atributos como o placeholder. Todos estes pontos visam um objetivo comum: melhor acessibilidade e organização. Aqui estão as respostas corretas. Como vimos, o suporte nativo para multimédia foi um marco, a separação entre conteúdo e estilo CSS tornou-se a norma, o placeholder melhorou a experiência do utilizador e os elementos semânticos deram inteligência à estrutura das nossas páginas. Terminamos assim a nossa sessão sobre as características do HTML5. Espero que esta visão geral tenha sido útil. Se tiverem dúvidas ou questões, deixo aqui o meu contacto de e-mail. Muito obrigado pela vossa atenção e bons desenvolvimentos.